Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Acelera, acelera, porque nós estamos em ritmo acelerado, porque está quase lá. Nova temporada do Revolução Jesus está quase chegando, as coisas literalmente estão chegando, produção está trabalhando a todo vapor e as novidades chegam com essa nova temporada. A essência, como sempre gosto de dizer, ela nunca muda, porque a Revolução Jesus sempre tem um grande agente, é Jesus Cristo. É Ele que realiza essa revolução na nossa vida. Você já fez uma experiência com Revolução Jesus? Ainda não? Então você vir para o acampamento Revolução Jesus aqui na Canção Nova. Sempre acontece no início do ano, então se eu fosse você, eu já se preparava, porque já tem data. Tá bom? eventos.cançãonova.com para você saber quando é o grande acampamento. Mas essa experiência, ela já pode ser vivenciada aí na sua cidade, quando você leva a missão Revolução Jesus, convidando os missionários para levarem um aprofundamento radical ou algum dos nossos outros encontros. Como que eu faço, Tiago? É facinho. agendarevolução@cançãonova.com, porque nós queremos levar essa experiência ao maior número possível de jovens, porque ainda tem muita gente, muito jovem que precisa conhecer Jesus e ter sua vida transformada, a sua vida revolucionada. Porque tem muita gente que está no vazio, tem muita gente que está sem sentido de vida, tem muita gente que já não tem mais cor na sua vida e tem muita gente caindo na armadilha de Satanás, do diabo. Eu sei que para muitos o diabo é uma ficção. Não, o diabo ele é uma criatura e ele existe e ele trabalha para nos levar à perdição. Mente vazia, oficina do diabo. Conhece esse ditado? Ele tem um grande fundo de verdade. Quando a gente está perdido, o diabo é muito oportunista e ele vai querer ocupar os espaços vazios. Não deixe a sua mente vazia. Preencha ela com a graça de Deus. Fizemos um programa especialmente falando só sobre isso e que você confere alguns trechos agora. O poeta inglês William Cowper, que viveu nos anos 1700, disse que a falta de ocupação não é repouso. Uma mente absolutamente vazia vive angustiada. Será que é possível em um mundo tão movimentado e dinâmico as pessoas ainda serem ociosas? Por mais contraditório que isso pareça, os fatos e as consequências mostram que sim, que ainda existe uma sociedade e, portanto, muitos indivíduos que têm caído na ociosidade. O ocioso caminha devagar, por isso que todos os vícios o alcançam. A ociosidade ela é entendida como um estado de inatividade, uma falta de disposição, pode ser aquela coisa de moleza e até a preguiça. Um jovem que está num estado de ociosidade, você pode pensar assim, que ele está o quê? Sem objetivos, sem exercer a sua vontade, sem o querer. E aí ele pode entrar numa situação de não ter perspectiva. O que eu vou fazer lá na frente? Não sei, vou vivendo hoje. E ficando nesse estado ocioso, o que pode acontecer? Ele pode trazer situações para ele de risco. Então ele fica mais vulnerável, por exemplo, ao uso de drogas, fica vulnerável até à criminalidade, à promiscuidade. E além disso, que se fala muito hoje, a questão da dependência tecnológica. Então você vê muitos jovens, muitas horas em redes sociais, em jogos. E na verdade o que ele está fazendo? Desperdiçando o tempo dele, precioso de vida, que deveria ser usado para construir a vida dele, e às vezes jogando em algo que não vai trazer nenhum tipo de retorno benéfico. Se eu estiver descansando ou descansado, é porque na verdade eu precisei fazer alguma coisa. Então imagina assim, você caminha muito, vai em vários lugares, hoje eu preciso ir ao banco, ou foi à escola, ou foi para um curso, arrumou o armário, arrumou o quarto, cansou. Fisicamente se sente no corpo, você sente no corpo esse cansaço. Ou estudou muito para uma prova, para um teste, mentalmente você sente isso. Às vezes os dois. Vai participar de uma competição de judô, de natação, precisa ter ali aquele foco, pensar em como fazer e o corpo exercitar. Aí eu fico cansado, aí eu preciso de um tempo para refazer disso e ficar descansado. Na questão do ocioso, não. Na situação de ócio, a pessoa pode acordar, o jovem pode acordar e ficar lá sem fazer nada. E aí eu gosto de falar que existe assim uma ociosidade positiva, que é quando o cérebro precisa mesmo dar uma desligada e eu ficar quietinho, porque é nesses momentos que surgem as questões das reflexões.
do melhor a fazer, do melhor como resolver uma situação difícil. Já tem estudos que falam que se você para sua mente por um tempo, você consegue melhorar sua capacidade de memória e de concentração. Primeira coisa, para não cair na ociosidade, tem que ter objetivo. Se eu tiver um objetivo, eu vou ter foco. Pensando no jovem, então o jovem pode falar assim, eu quero passar no vestibular. É um objetivo, eu vou ter um foco, estudar, eu vou agir, então eu vou acordar mais cedo, eu vou estudar, ou passar numa prova, passar de ano, é um objetivo. Além disso, ajuda também a atividade física, né? É importante tanto para o corpo quanto para a mente. Outra dica importante, se envolver em alguma coisa. Às vezes eu não estou no terceiro ano do médio para passar no vestibular. Estou lá, no 8º ano, se envolva, por exemplo, no projeto social da escola. Uma melhoria na biblioteca, uma melhoria, conseguir arrecadar alimentos para doação. Ah, a escola não faz nada disso. Procura uma ONG. As ONGs fazem trabalhos lindos, bem bacanas que você pode fazer. Criar interesse. Isso é importante. O jovem precisa criar hoje interesse. Ah, eu quero dançar, então eu vou fazer aula de dança e vou dançar e aprender alguma coisa. Quero fazer uma língua. Isso também é importante. Agora, se já estou ocioso lá, acordo, mal durmo, tudo mais, precisa criar disciplina. Então, se eu fico 8 horas ali, imagina 8 horas jogando ou numa rede social, eu vou reduzir isso, procurar reduzir, né? Então, eu tenho que ter a disciplina de, vou diminuir para 6, para 4, enfim. E aí, achar um meio termo, não precisa tirar da vida, porque é importante também você, né, estar ali naquela rede social, conversando, se conectando com as pessoas. Não é tirar, mas é trazer o equilíbrio. Peça ajuda para um familiar, para alguém que está perto, para ajudar, olha, né, dá uma controlada no celular, alguma coisa assim. Não conseguiu, o familiar também não conseguiu, procura ajuda especializada. Porque hoje, realmente, às vezes as pessoas ficam muito tempo presas ali nessas coisas e não desenvolvem. E acho que o mais importante de tudo isso é assim, sempre prestar atenção se você está fazendo alguma coisa que traga significado para a sua vida. Se estiver trazendo significado, trazendo boas experiências, continue. Se não, reveja e vá por um bom caminho. Mas o que dizer então de uma pesquisa científica que fala da importância do tempo ocioso para o nosso cérebro? Pois é, uma pesquisadora e professora da Universidade do Sul da Califórnia, Mary Ellen, fez um levantamento na literatura neurocientífica mostrando a importância do repouso para o nosso cérebro e constatou algumas coisas importantíssimas. O estudo aponta que quando estamos descansando e focados no nosso mundo interior, o nosso cérebro entra no chamado modo padrão. A atividade desse modo está ligada aos componentes do nosso funcionamento socioemocional, como autoconhecimento, julgamentos morais, desenvolvimento do raciocínio e construção de sentido do mundo que nos rodeia. Em outra pesquisa feita pela mesma equipe, eles mostraram a preocupação com a exigência de atenção que as pessoas do mundo urbano e do mundo virtual têm sofrido. Para eles, isso talvez esteja minando a oportunidade de reflexão e pode ter efeitos negativos sobre o desenvolvimento psicológico. A reflexão e o silêncio podem ser muito importantes também para o aprendizado e a memória. O foco para dentro afeta a maneira como construímos memórias e sentidos e o modo como transferimos o que aprendemos para novos contextos. Para os pesquisadores, uma das principais constatações dessa pesquisa realizada sobre o cérebro em repouso é de perceber que esta ociosidade do cérebro, entre aspas, não é encarada de maneira negativa. Pelo contrário, ela é importante para nós aprendermos com as experiências. A ociosidade é um risco para os cristãos. Ela se torna uma porta de abertura para o demônio e para inúmeros pecados. Não é à toa que São Francisco chamava os ociosos de irmãos moscas, porque estes eram preguiçosos e isso fazia deles homens inúteis e indignos. Certa vez conta a história que ele chamou um frade de irmão zangão, porque esse gostava de desfrutar dos frutos do trabalho, mas trabalhar mesmo em nada. Era o primeiro a querer degustar o mel, mas ajudar a fabricá-lo de jeito nenhum.
Roger, a gente tem uma visão muitas pessoas, né, tem uma visão limitada, né, que acha que não pecar é apenas cumprir os preceitos de Deus. Mas o que realmente é o pecado e o que ele causa na nossa vida? O pecado é uma ruptura com Deus, né? Uma ruptura com Deus voluntária. Nós escolhemos romper com Deus em algum determinado ponto, quer seja ofendendo a Ele diretamente, quer seja ofendendo ao próximo, ou quer seja em ofensas pessoais mesmo, como questão de castidade e tudo, quando não envolve até uma outra pessoa. O pecado é isso, é quando você pega... não seria só uma questão de preceitos, mas é que nos 10 mandamentos está contido o direito natural. O que seria o direito natural? O direito natural é aquilo que é necessário para manter uma sociedade, para manter o povo de Deus, vamos dizer assim. Então, dentro dos 10 mandamentos contém todo o direito natural, tudo aquilo que é necessário para que uma sociedade, o povo de Deus, não caia num nível pior, a ponto de chegar ao fim daquela sociedade, ao fim daquele povo. No geral, o mandamento da igreja é que se confesse ao menos uma vez ao ano pela Páscoa da ressurreição. Mas nós devemos ficar atentos à frequência em que cometemos pecados mortais. Sabendo disso, nós devemos analisar nossa própria frequência na confissão. Alguns talvez precisem se confessar toda semana, alguns todo mês. Então fique atento à sua vida espiritual, à forma com que você corresponde às iniciativas da graça de Deus em sua vida e à frequência com que você comete esses pecados mortais. Se cometeu na terça-feira, então já vai na quarta-feira confessar esse pecado para não ficar com o pecado mortal e esperar apenas a Páscoa da ressurreição para fazer a sua confissão. Para fazer uma boa confissão, nós precisamos seguir necessariamente 5 passos, partindo do arrependimento, que é o primeiro deles. Então, quando você comete um pecado muito pesado, assim, geralmente você fica com a consciência pesada. Isso nós podemos chamar de contrição, é a contrição do seu coração, é o verdadeiro arrependimento, né? Primeiro passo, arrependimento, e o segundo passo, além disso, você precisa fazer um bom exame de consciência. Arrependimento, exame de consciência, porque o exame de consciência vai te ajudar a ver outros pecados que precisam ser confessados também. Porque senão você vai ser só pontual, vai confessar apenas um fato isolado que você considera pecado, mas existem outros que são pecados também. Então, arrependimento, exame de consciência e o terceiro passo, dizer esses pecados ao padre sem omitir nenhum, tá? Não se trata de pecado esquecido, mas omitido. Então, você não pode omitir pecado. Caso tenha esquecido, isso vai na conta da absolvição. Arrependimento, exame de consciência, dizer os pecados ao padre e depois o padre vai dar a absolvição e após a absolvição uma penitência que é importante que você já cumpra logo, que demonstra o seu comprometimento diante da ação da graça do sacramento em sua vida. A penitência quer dizer isso, que você se compromete a se esforçar, a se manter na graça e não pecar novamente, com o auxílio da presença de Deus, da graça de Deus, não voltar a pecar. Roger, uma pergunta que não quer calar, né? Que a gente ouve muito, né? Por que eu não posso me confessar diretamente com Deus? Porque somos católicos, né? Temos uma igreja que foi fundada... Simples assim. Foi fundada há 2000 anos. É historicamente comprovado que a igreja foi fundada por Cristo e que os apóstolos continuaram esse trabalho. E que Jesus, ao soprar o Espírito sobre eles, falaram: quem perdoar os pecados, eles são perdoados. Então, Jesus foi muito inteligente. Ele colocou continuidade na igreja dele. Colocou continuidade com Pedro e com os apóstolos. O padre está ali para fazer esse papel. As condições mínimas para que uma confissão seja válida é que tenha o pecador arrependido. Com o pecador arrependido, um sacerdote para absolvê-lo dos pecados. E diante disso é necessário que você diga todos os pecados sem omitir nenhum, porque caso você conscientemente escolha omitir um pecado mortal, por exemplo, você torna a sua confissão
inválida. Então precisa dizer todos. Então você precisa estar arrependido, ser um pecador arrependido, ter um padre, porque sem o padre também não tem validade, e dizer todos os pecados e cumprir os passos mínimos também. Mas o necessário, minimamente, é isso que você precisa para que a sua confissão seja válida. No mundo em que vivemos, é indispensável recuperarmos as energias do corpo e do espírito. Ainda mais quem mora em grandes cidades e no ritmo frenético, acaba não tendo muito tempo para silenciar, para parar, para refletir e para ter contato com a natureza. Por isso que o nosso querido emérito Papa Bento XVI, do qual nos trouxe essa constatação, também nos traz dicas preciosas para aproveitarmos bem as nossas férias. Dica número 1. Procurar viver de modo novo as relações com os outros e com Deus. Abrir um largo espaço para a leitura da Palavra de Deus, particularmente o Evangelho, que certamente colocareis na sua bagagem de férias. Se liga na segunda dica do nosso Papa Emérito Bento XVI. Proteger a criação em torno a nós, admirar a beleza, sentir a presença e a grandiosidade do Criador. A realidade divina, ela está escondida em nossa vida diária como sementes enterradas no solo. A nós cabe fazer frutificá-las. Segue a terceira dica. Aos viajantes que descubram com curiosidade inteligente e profunda os monumentos do passado, como testemunho de cultura e de fé, verdadeiro patrimônio espiritual de vínculos com as raízes culturais e os lugares, como as catedrais e outras igrejas, em que a beleza ela nos ajuda a reconhecer a presença de Deus. E na quarta dica, disse o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, somos convidados a dedicar o tempo de férias para buscar a Deus e pedir que Ele liberte a todos nós da carga desnecessária. Peçamos ao Senhor um coração inteligente e sábio que o encontre, que ao exemplo da Virgem Maria, ela nos ajude a trilhar esse caminho. Viu só como a gente precisa estar vigilante? Viu só como a gente precisa estar atento para não dar espaço para que o mal haja em nós? Por isso que é importante na minha e na sua vida nós fecharmos todas as brechas, porque as brechas abertas dão acesso ao mal. As pequenas concessões que nós fazemos na nossa vida, aqueles pecados que a gente diz, isso aqui é de boa, é tranquilo, não vai me levar à morte. Mentira do diabo. E quem é o pai da mentira? O próprio diabo. Ele quer que nós acreditemos nessas mentiras. E tantas mentiras que vão nos sendo ditas, tantas ideologias e tantas culturas que são implantadas, fruto de quem? Do mal, que quer que nós sejamos convencidos. E quando a gente percebe, ou melhor, quando a gente nem percebe, a gente está se deixando levar. Cultura da morte. Já ouviu falar sobre esse termo? É uma das investidas do mal. Jesus é o Senhor da vida, tanto que Ele venceu a morte. Mas o demônio quer nos levar à morte. Literal apenas? Não. Ele quer nos levar à morte eterna. Revolução Jesus está no ar e hoje vamos abordar uma temática que nem sempre, para não dizer nunca, é tão agradável de se falar: a morte. E não apenas da morte literal, mas de uma cultura da qual por vezes estamos sendo envolvidos e nem percebemos. Jesus ele venceu a morte porque a morte nunca esteve no plano original de Deus. Aquilo que seria um fim acabou se tornando uma passagem porque Jesus na cruz venceu a morte. Mas o mal continua a investir e querendo nos levar a esse caminho de morte, instaurando uma cultura da morte, da qual eu e você por vezes somos vítimas e vamos sendo levados sem perceber. Por isso Revolução Jesus chega até você para trazer essa boa nova, uma cultura de vida, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Se liga, vamos falar sobre cultura de morte, mas também sobre a cultura da vida, porque a vida venceu a morte. A missão da igreja é a missão do próprio Cristo, e São João assim o revelou. O próprio Senhor fala: eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. E quando nós olhamos para o que São João fala,
a respeito da voz do Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, quando nós recorremos ao grego, isso fica mais fácil, porque nós falamos vida para várias situações. No grego, quando o evangelista São João se remete, ele fala a zoé, que é a vida além do biológico, a vida ligada à comunhão com Deus. Então, esta foi a missão do Cristo e o Cristo deu essa missão para a igreja. Portanto, a maior missão da igreja é propagar a vida, mas não qualquer vida, não só a vida biológica, mas a vida em comunhão com Deus, a vida eterna. A missão da igreja se choca com a cultura de morte exatamente pela proposta central do Evangelho, que é propagar a vida. Enquanto que o mundo, o que menos quer é a vida. Seja a vida biológica, só basta nós olharmos aí a realidade dos suicídios, olharmos a realidade do aborto, como, sobretudo, a vida espiritual. Cada vez menos as pessoas têm buscado a Deus. E uma vez que não busca a Deus, naturalmente faz a opção pela morte. Toda vez que um ser humano não opta por Deus, ele está optando pela morte. Por quê? Porque a vida completa só está em Deus. Se eu não escolho Deus, naturalmente eu estou escolhendo a morte. Cultura da morte. Quero ir direto ao ponto e perguntar, como surgiu esse termo cultura da morte, padre? Na verdade, quem, vamos dizer assim, que deu um destaque maior ao termo, quem, de uma certa forma, tornou ele mais popular dentro da igreja foi São João Paulo II. Quando ele ali escreveu a encíclica Evangelho Vitae, né, quer dizer, o Evangelho da Vida, que na verdade esse Evangelho da Vida ele quer contrapor aquilo que às vezes a sociedade está propondo, que é uma cultura da morte, que às vezes nós não pensamos, às vezes as pessoas falam assim, mas como é cultura da morte? Ninguém quer morrer, ninguém quer matar. Mas se nós não olharmos a ideologia que anda por trás de tantos fatos, de tantas situações, de tantas ideias que passam aí, que são veiculadas em nosso meio, nós vamos ver que existe realmente uma cultura da morte que está sendo colocada na consciência das pessoas, e as pessoas não percebem. Então, São João Paulo II, ele no Evangelho Vitae, ele falou assim, não, eu tenho que contrapor essa cultura da morte, por isso ele escreveu o Evangelho da Vida, né, a Boa Nova da Vida. Mas quais foram as motivações concretas dessa identificação que ele fez? Olha, essa cultura aqui é uma cultura da morte, de fato. O que estava acontecendo para que ele chegasse e escrevesse um documento especificando? Veja, tem uma cultura da morte acontecendo porque tal e tal coisa está... São João Paulo II, ele sempre foi muito atento à realidade do mundo. São João Paulo II era uma pessoa culta, estudiosa, era uma pessoa aberta aos acontecimentos, poderíamos assim dizer. Então, de onde veio? Ele percebe através daquilo que estava sendo, vamos colocar, normatizado ou legitimado no mundo. Em alguns países, por exemplo, alguns países legalizando a pena de morte, alguns países legalizando o aborto, alguns países promovendo a legalização da eutanásia, alguns países legalizando o descarte de embrião, com pesquisa de embriões. Então, às vezes a violência aumentando em várias situações no mundo hoje. Então, ele atento a isso, ele foi percebendo, não, está sendo implantado na sociedade uma cultura da morte. Isso na década de 90, no caso. Na década de 90, ele foi matando, veja, ele viveu um período ali de muito transtorno, de muitas turbulências no mundo, né? Nas questões pós-guerra, toda a situação ali, o pós-nazismo. Então, ele viveu muito essa situação. E o mundo que veio partindo assim de uma questão, né, de uma pseudo-libertação, podemos assim dizer, um grito de libertação, que na verdade é quase uma escravidão, então começou a achar que teria o direito de legitimar, legalizar certas situações que promoveriam a morte, né, das pessoas. É como se fosse assim, a minha libertação, mas a minha libertação pisando no outro, descartando o outro, né, eliminando o outro, aquilo que é diferente, aquilo que eu não quero, aquilo que aparentemente me incomoda, que é um transtorno para mim.
Embora relacione-se o início da cultura da morte ao século XX, por questões como guerras mundiais e até a criação de métodos contraceptivos com a ajuda da tecnologia, podemos identificar que esta cultura se estabeleceu ao longo dos séculos e hoje o que temos é o resultado de toda uma história. Até o fim do primeiro milênio, vemos a Igreja como educadora, que nas escolas monásticas, através do ensino, formava o ser humano para que fosse sábio e santo. E esse era o objetivo do ensino. Na medida em que houve a criação das universidades, não demorou para que esse objetivo se perdesse ao longo dos anos e começasse uma formação que visava apenas o diploma. Não demorou muito para que uma corrente filosófica chamada nominalismo ganhasse força. O nominalismo nega a existência de conceitos abstratos e universais e se recusa a admitir que o intelecto tenha o poder de gerar esses conceitos. Tal corrente filosófica abriu as portas para o chamado relativismo. Pouco a pouco, a humanidade era impregnada por uma mentalidade revolucionária e que colocava a Igreja como vilã de toda a história e figura repressora do horizonte progressista. Surgiram pensadores como René Descartes, Rousseau, Kant, até chegarmos em figuras do tipo Engels e Marx. Pronto! Temos um cenário perfeitamente caótico e uma sociedade fragilizada. Bastava alguém começar a propor para a sociedade ideias como controle populacional por meio de métodos contraceptivos, e foi exatamente o que fez Thomas Malthus. Para a aplicação de tais ideias, foi necessário um financiamento. Aqui entra em cena as fundações internacionais como Fundação Ford, Rockefeller, McCartney, MacArthur e outras que investiram pesado, não só em tecnologia, como também no ensino e na propaganda ideológica que favorecesse a cultura da morte. Por fim, temos uma cultura estabelecida. Diversos países que aprovaram o aborto, outros que aprovaram a eutanásia. Diversos métodos contraceptivos, jogos, filmes e séries que estimulam a violência desmedida. Um atrofiamento intelectual, uma indústria de diplomas, na qual as pessoas estudam não para conhecerem a verdade, mas somente para o mercado de trabalho. Um índice enorme de pessoas em depressão ou ansiedade, uma verdadeira engenharia social arquitetada e aplicada, uma ditadura do relativismo, como afirmou Bento XVI. Uma cultura do descarte, como disse Papa Francisco. Estamos diante da cultura da morte. São muitas as estratégias, né? A gente vê países que, na tentativa de aprovar uma lei, acaba que não consegue aprovar determinada lei, mas aí aprova a fabricação, a venda de determinados medicamentos que favorecem para que a coisa seja contornada e chegue ao seu objetivo. Porque falavam aqui agora mesmo com você que nós falávamos de uma indústria do dinheiro, uma indústria econômica em torno do aborto, em várias outras situações, né? Mas também existe algumas motivações políticas, ideológicas por trás disso, né? Uma coisa está muito por trás do aborto, por exemplo, e também vamos colocar da distribuição de pílulas, né? Pílula chamada conhecida, a pílula dia seguinte, a pílula de emergência, né? Também está por trás do controle da natalidade. E não pensem que o governo está distribuindo, o governo é bom, o governo está promovendo aí a distribuição gratuita da pílula do dia seguinte, ou pílula de emergência. São várias situações, mas na verdade existe uma ideologia por trás disso, que é o controle da natalidade. Então isso é uma outra questão também que está envolvida. Existem interesses políticos, interesse assim, de uma nação, como eu não quero dividir os bens, alimentos, né? Então o que eu faço? Eu vou tentar diminuir a população. Então como que eu vou diminuir a população? Sobretudo a população pobre. Então eu vou distribuir gratuitamente medicamentos, situações e promover o aborto, até gratuito de algumas formas, né? Mas como uma forma de controle da população, uma forma de controle da natalidade.
Então, e as pessoas não percebem o que está por trás disso. Não, o governo nos quer ajudar. E existe essa estratégia também, eles não aprovam uma lei, mas aprovam outra forma, assim, vamos dizer assim, de burlar, de andar e facilitar certas situações para o aborto, para o descarte, né? Eu dizia para vocês, por exemplo, a ideia do descartável, né? Hoje no Brasil já é legalizado, vamos dizer assim, não é punida a mulher que aborta no caso de anencefalia, né? No caso de estupro. Então são situações, será que no caso da anencefalia, no caso de uma criança concebida no estupro, é menos pessoa? Não é. O fato de ter uma deficiência física ou uma deficiência mental no útero da mãe é menos pessoa? Não é. A dignidade, ela é intrínseca. O fato de que é resultado de um estupro, uma violência não justifica a outra. Eu não estou aqui justificando. O estupro é uma violência, é um crime, um pecado muito grande. Então, mas isso não justifica o aborto. Se uma criança concebeu, ela tem a dignidade do mesmo jeito. Então, e isso são questões que vão implantando e que vai gerando justamente isso. Essa cultura de morte, do descartável, né? Aquilo que não me é útil, daquilo que não tem uma utilidade para mim, eu vou descartando. E aí é como se eu estivesse tomando posse do meu corpo, né? Hoje está muito isso, né? A mulher, ela tomou posse do seu corpo. Claro que a mulher tem seus direitos, a sua dignidade, mas o tomar posse do meu corpo, dos meus direitos, não me dá o direito de tirar a vida do outro. Isso é muito claro para a igreja, né? São duas vidas separadas e uma não é maior do que a outra. A vida da mãe não é maior do que a vida da criança no útero dela, nem a vida da criança no útero da mãe é maior do que a vida da mãe. Então, são questões que devem ser refletidas e analisadas melhor com a sociedade, sobretudo com os cristãos, os católicos. A morte em si, ela é sempre o contrário da vida. E no que a cultura da morte ela mais faz é exatamente querer destruir a vida. E destruir a vida nesse sentido é afetar, atacar de forma direta o próprio Deus, uma vez que Ele é o autor da vida. E quando Deus cria algo, Ele cria para a existência. E pensando no ser humano, sendo a obra-prima por natureza das mãos de Deus, Ele cria para que esta vida se eternize. E aqui está uma coisa muito importante. Cada ser humano criado, uma vez que assim o é, ele é eterno. Teve um começo da sua existência, mas nunca terá fim. E a cultura da morte, primeiro, que quer dizer que não é bem assim. O ser humano teve um começo e terá um fim. Em via de regra, a cultura da morte prega sempre o ser humano como mais alguma coisa na natureza, mais uma coisa no universo. E não é verdade. Existem atributos em nós que só tem em Deus. Entre eles, a eternidade. Entre eles, a imortalidade. E a cultura da morte ela vai contra todas estas realidades. Então, não tem como não se chocar a realidade da cultura da vida com a cultura da morte. A cultura da vida promove sempre o ser humano, mostrando que ele é obra-prima das mãos de Deus, mostrando que ele é imagem e semelhança. Deus criou o ser humano olhando para ele mesmo. Enquanto todas as demais coisas foram criadas segundo a sua espécie, o ser humano, por sua vez, foi criado segundo a semelhança de Deus. E aqui para dar um destaque todo particular para a pessoa humana. E pensar na pessoa humana é pensar ela ligada à comunhão com Deus, que é aquela realidade que eu falei agora há pouco. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Uma vida que vai além do biológico, a vida plena em comunhão com Ele. Muitos podem estar achando que o programa Revolução Jesus hoje está bem pesado, né? Porque nós estamos falando da ação do mal, né? Da ação do diabo na vida dos filhos de Deus, da cultura da morte que é instaurada e que quer nos convencer de muitas mentiras e que quer levar muitos filhos de Deus à perdição, quer levar literalmente à morte. Mas o Evangelho é aquele que anuncia e que também denuncia. E é por isso que no terceiro bloco a gente quer continuar a te alertar. Muitas vezes nós estamos caindo nas armadilhas de práticas ocultas e de superstições. Por isso não sai daí, que o terceiro bloco tem uma participação especial de alguém que é perito. Revolução Jesus de volta, terceiro bloco do programa de hoje. No primeiro nós falamos sobre mente vazia, oficina do diabo. Aqueles espaços vazios que por vezes nós descuidamos e o mal se ocupa. O mal está procurando brechas para entrar.
porque ele veio para roubar, para destruir e para matar, e para implementar nesse mundo uma cultura de morte. Jesus é aquele que trouxe a vida, que venceu a morte, ele ressuscitou. E o demônio, indo na controvérsia, ele quer implementar e quer incutir na nossa mentalidade essa cultura. E nós somos responsáveis e por isso precisamos estar muito atentos às brechas que são abertas. E eu sei que muitas vezes no desespero, na própria ignorância, a gente acaba se envolvendo em superstições, em práticas ocultas e elas acabam gerando sérias consequências na nossa vida. Padre Duarte Lara fala com a gente e nos explica melhor. Ele que é exorcista, portanto perito no assunto, nos dá dicas importantes para que a gente não caia nas armadilhas do diabo. Você acredita em superstições? Já teve algum tipo de envolvimento com prática oculta? Pois é, em meio ao desespero ou por desinformação, muitas vezes a gente acaba tendo algum tipo de envolvimento com tais práticas. E o pior é que não sabemos mensurar as consequências e os efeitos que essa busca pode causar na vida de alguém, a curto, médio ou longo prazo. Revolução Jesus de hoje quer trazer até você essa temática, superstições, essas práticas ocultas. O que elas têm gerado, o que elas têm feito, como não entrar nessa? Ou se você já vivenciou em algum momento da sua vida, existe algo a ser feito? Não sai daí, Revolução de Jesus só está começando e a gente quer ajudar você. E para acrescentar tudo aquilo que o programa Revolução Jesus está tratando, hoje estou com o Padre Duarte Lara. Padre, bem-vindo ao programa Revolução Jesus. Obrigado, Jonathan. É um prazer. Ótimo. Padre, eu vou direto ao ponto. Superstições e práticas ocultas. Como surgiu isso? E qual o efeito disso numa pessoa que se envolve com essas superstições, com práticas ocultas? Então, as superstições e as práticas ocultas são tão antigas como o homem, né? Ou seja, o ser humano, e isso você pode constatar estudando todas as grandes religiões, a história das religiões, é um ser naturalmente religioso. E o homem, também na sua experiência de Deus, e consegue perceber que existem outras realidades espirituais que não são o Deus, Criador do céu e da terra, e que eu me posso associar a essas realidades espirituais para lhes pedir ajuda. No fundo é todo o mundo angélico. Existem anjos e existem anjos que são bons e existem anjos que são maus. E essa experiência, como eu dizia, é um denominador comum de todas as grandes religiões. As práticas ocultas, como o próprio nome já nos indica, estão ligadas à invocação dos anjos maus, né? O lado das trevas, digamos, que muitas vezes se transvestem como anjos de luz, como diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios. E, no fundo, o homem recorre às forças sobre-humanas, digamos assim, quando experimenta situações nas quais se encontra, digamos que encruzilhado, problemas de saúde, problemas materiais, problemas matrimoniais, familiares, tudo que é problema, não é? Você, se a sua fé em Deus não é muito viva, você acaba se jogando, se agarrando a essas outras alternativas. O que nós podemos pensar a respeito do Halloween? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisaria primeiro saber o que era o Halloween, no que é que ele se transformou e o que é que nós podemos fazer com ele no futuro. Ou seja, passado, presente e futuro. São 3 partes da nossa resposta. A primeira parte, o passado. Qual é a origem do Halloween? Bom, infelizmente aqui no Brasil nós traduzimos Halloween como Dia das Bruxas, mas não tem nada a ver. Halloween é uma abreviação de All Hallows Eve, ou seja, a véspera, Eve, da solenidade de Todos os Santos, All Hallows. É uma expressão inglesa antiga. Mas como é possível que uma festa de bruxas tenha origem no calendário litúrgico católico? Que estranho. Bom, o que acontece é o seguinte. O mês de novembro é dedicado na Igreja Católica à reflexão a respeito dos novíssimos, ou seja,
das realidades últimas que nós iremos viver. Por isso nós sabemos que existem fiéis que já estão salvos e que estão no céu, são os santos. Mas existem fiéis que já estão salvos, mas ainda não estão no céu, são as almas do purgatório. E assim, durante todo o mês de novembro se dedica à oração e à comemoração tanto dos santos como dos fiéis defuntos. É tanto assim que no calendário próprio das várias ordens religiosas existem dias específicos em que se celebram todos os santos daquela ordem ou todos os defuntos daquela ordem durante todo o mês de novembro. Ora, o que acontece é que o que nós podemos fazer pelas almas dos fiéis no purgatório são várias coisas. Primeiro, podemos mandar celebrar missa, podemos rezar pela pessoa, podemos visitar os cemitérios, podemos fazer jejuns, mas existe uma quinta coisa que as pessoas se esquecem. Nós podemos fazer obras de caridade. E foi assim que, fazendo obra de caridade para com os pobres, que surgiu uma tradição daquilo que nós vemos no Halloween, que é o doce ou travessuras. O que é que acontecia? Na véspera da festa de Todos os Santos, porque ali já começava o tempo litúrgico, os pobres sabiam que podiam bater na porta das casas para receber esmolas. E as pessoas preparavam o chamado pão das almas. Era um pão confeccionado para ajudar os pobres. Acontece que esse pão foi se sofisticando, foi se transformando em guloseimas e aos pobres se uniram as crianças. Pois bem, já está aí explicada a origem daquilo que é um elemento essencial da festa de Halloween, o trick or treat. Pois bem, e aí? Mas é somente isso? Não. Também, na época de Todos os Santos, as pessoas visitavam os cemitérios para rezar pelos fiéis defuntos. Os cemitérios eram construídos ao lado da igreja. Como o terreno era bastante limitado, havia tradição em alguns lugares de colocar num edifício os ossos dos fiéis que já tinham morrido há muito tempo para desocupar o lugar. Então, ali, naquele ossário, as pessoas se reuniam, faziam suas orações e acendiam velas. Talvez aí esteja a origem, né, de se colocar uma vela dentro de uma abóbora, imitando quase a caveira de uma pessoa morta, exatamente porque se acendiam as velas para rezar pelos fiéis defuntos. E a consequência de uma pessoa que se agarra, que se envereda num caminho como esse? É perigoso, é muito perigoso, infelizmente. Por quê? Porque quando você recorre, no fundo, pede ajuda ao demônio através das formas de adivinhação, de magia, você está pedindo ajuda, talvez até por um motivo bom. Você quer uma cura, quer ajuda material, mas quando você dá abertura ao demônio para agir na sua vida, pois ele vai aproveitar essa abertura e talvez possa ajudar você num primeiro momento, mas vai cobrar depois, né? Depois não vai querer largar você. E ele não ama você, ao contrário de Deus e dos anjos bons. Ele quer destruir você e separar você definitivamente de Deus, né? E por isso é brincar com fogo. Você acaba estando brincando com fogo. Às vezes até, como eu dizia, movido por uma boa intenção. Eu queria ter um filho, arranjar um emprego e tudo isso, mas me estou associando com a pessoa errada para conseguir isso. E por isso é preciso muito cuidado. Agora, a gente sabe que o demônio é o pai da mentira. Isso. E ele se apresenta diante de nós com propostas, com seduções e vai ali ludibriando. Né? Às vezes com meias verdades ou com uma verdade, mas uma mentira revestida por uma verdade, e a pessoa ela vai se convencendo nesse processo. E quanto mais ela vai sendo convencida, mais ela vai se envolvendo com aquilo. E aí, de certa forma, ela fica assim, não, mas isso é verdade, mas ele me fez isso, me fez aquilo. Qual é o caminho para a pessoa começar a se desvencilhar, ou até mesmo identificar essas mentiras colocadas pelo demônio? O demônio é muito inteligente e, como você disse muito bem, ele mascara as mentiras. Ele não diz só mentira. Ele diz, se nós pegarmos logo lá no início
da Sagrada Escritura, né? Primeiro pecado, ele vem com conversinha bonita. É verdade que Deus disse que vocês não podem. É verdade, Deus disse que não podem. Mas depois começa envenenando pouco a pouco. E por isso o conselho mais importante é não entrar em diálogo com o demônio, porque é muito perigoso, é muito imprudente, porque ele é muito inteligente e ele enrola você com grande facilidade. Como podemos sair, como podemos ser, no fundo, iluminados pela verdade, aproximando-nos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma graça, não existe vitória contra o mal pelas nossas próprias forças. Tem que ser Deus que nos defende, que nos ilumina, que nos resgata dos enganos e das ciladas do inimigo. Por isso é que é tão importante uma vida na graça, uma vida de caminhada. Não existe, no fundo, um estado neutro. Ou você está em comunhão com Deus, na graça de Deus, ou você está em pecado. Se você está em pecado, de algum modo, biblicamente, nós diríamos que você é um filho das trevas, no sentido que o demônio engana você com muita facilidade, pega você muito facilmente. E por isso, o único lugar seguro é a nossa comunhão com Deus em Cristo Jesus. Hoje em dia é muito comum entre os jovens eles se basearem em horóscopo, em brincadeiras do copo, do compasso e se envolver com essas coisas. Então, nós não demos os nomes dessas coisas no início do programa, lá no primeiro bloco, mas agora a gente está dando aqui. Eu gostaria que o senhor tratasse um pouco sobre coisas como essa, sobre o envolvimento da pessoa com o horóscopo, com brincadeiras como o copo, o compasso, e até mesmo aquelas propagandas. Aqui no Brasil é muito comum, padre. A gente está andando pela rua e vê lá um cartaz: traga o seu amor em 15 dias. E aí você vai na determinada pessoa, ela faz um trabalho e envolve outras pessoas nisso. Muito comum também invocar espíritos de mortos em determinados lugares, enfim. E até mesmo nesse último exemplo que eu citei, alguns se baseiam na própria Sagrada Escritura para se fundamentar em relação a isso. Então, eu gostaria que o senhor tratasse um pouco sobre essas realidades. Infelizmente, fazer a lista completa é muito difícil. Por quê? Porque estão sempre surgindo novas formas. Agora, lá na Europa surgiu um jogo, penso que aqui no Brasil também entrou, mas menos, Charlie. Entrou. Né? Com os lápis e tudo isso. Você disse o jogo do copo, horóscopo, tudo isso, no fundo, são formas de adivinhação, de recorrer a forças ocultas para conhecer coisas desconhecidas, invocando, né, etc. Com o jogo do copo, também tenho algumas experiências com alguns jovens que correram, tudo é sempre muito mal, mas às vezes você percebe que é o demônio que está por trás. É raro, porque o demônio não gosta de mostrar que está por trás. Mas, como uma vez falando com alguns jovens, e eu sempre aproveito as pregações para alertar para esses perigos, porque as pessoas pensam que é um pouco, que no fundo não é nada de muito grave, não estamos fazendo mal a ninguém, não é um ritual satânico. Né? Você está invocando forças, os mortos, e o demônio se vai aproveitar, você está dando brecha. E uma vez uns jovens no jogo do copo, sempre eles se perguntam no início, é espírito bom ou é espírito mau? E nessa vez, o demônio sempre diz que é espírito bom, não vai dizer que é espírito mau, né? Pai da mentira. Mas dessa vez disse espírito mau, e eles se assustaram e trancaram o encontro, pararam e pegaram no copo. Teve um jovem que pegou no copo e lançou o copo contra a parede, e o copo não se partiu. E eles ficaram muito assustados, pegaram o copo outra vez, lançaram o copo com toda a força contra a parede e o copo não se partia. Rezaram um Pai Nosso e depois conseguiram partir o copo. E um dos que participou nesse encontro ficou tão marcado por isso que passaram muitos anos e ele veio contar para mim: padre, uma vez aconteceu isso. Então, é perigoso, é muito mais perigoso de quanto a gente pensa e com facilidade. Eu vejo que as pessoas com o horóscopo começam por curiosidade. Mas vamos ver, quinta-feira é o seu dia de sorte, você vai encontrar alguém, né? Você começa dando ouvidos ao inimigo e a caindo, no fundo, nas formas de adivinhação. Pois tem também todo o mundo das formas de magia. Normalmente os teólogos distinguem magia negra para fazer mal a alguém, mas depois tem a magia branca que hoje, infelizmente, engana muitas vezes muitos católicos. Né? Você vai e pensa que são terapias alternativas. Né? Você vai, agora tem as pulseirinhas
não sei, quânticas, né? Fazer um equilíbrio. Então são tudo formas de amuletos, no fundo, né? Você usa isso, que isso tem uma energia que te vai dar sorte e tal. Não tem nenhum fundamento científico, é um puro engano, e no fundo, se você põe a sua confiança nesse objeto, como se ele te desse uma força extra, você está abrindo o seu coração ao oculto, né? E o demônio aproveita a brecha. E são pecados tecnicamente contra o primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses, né? Nós não devemos nunca procurar a salvação fora de Deus. Só Deus nos ilumina, só Deus nos cura, nos salva, nos fortalece. Quando você vai para a concorrência, você no fundo está adulterando espiritualmente. Você está dizendo: Deus, você no fundo não me salva, quem me ajuda é o horóscopo. A grande mensagem que nós queremos terminar esse programa é com essa: Jesus, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Agora, eu e você precisamos aderir à salvação conquistada por Jesus. Jesus conquistou, mas eu e você precisamos aderir, precisamos nos apropriar, precisamos trilhar um caminho de aproximação, de verdadeira conversão, para que a gente alcance a santidade e, consequentemente, a felicidade. Quando a gente se abre para a Revolução Jesus, é isso que acontece. As coisas, elas mudam, nós nos apartamos do mal, nós deixamos a vida velha, nós aderimos ao projeto salvífico de Jesus e nos tornamos pessoas livres, porque foi para isso que Jesus veio, para nos libertar das garras do diabo. Revolução Jesus, Cristo venceu e Cristo vence e quer vencer na sua vida. Aquele grande abraço cheio de expectativa, porque a nova temporada do Revolução Jesus tá chegando, o coração tá mil, a gente tá suando a camiseta, a roupa, tudo que você imaginar, para deixar tudo preparado para você, porque Revolução Jesus, nova temporada, já tá aí. A gente se vê, aquele forte abraço, até breve. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.